Cortei o cabelo. Todo mundo vê a mudança no espelho, mas ninguém vê a libertação que acontece por dentro. E parece uma coisa simples, né? Mas pra mim nunca foi sobre só o cabelo. É sobre controle, é sobre coragem, é sobre começo. E cada fio que eu via caindo no chão era como um pedaço de mim que finalmente estava encontrando descanso. E é engraçado como às vezes a gente precisa se cortar por fora para se curar por dentro. E foi nesse gesto simples que eu percebi que eu estava apenas cortando o cabelo, eu estava cortando o peso, a expectativa, o medo. E sabe aquele tipo de cansaço que ele não aparece nas olheiras, mas mora nos seus ombros? E o meu cabelo, ele estava carregando esse cansaço. Cada centímetro que havia crescido era como um lembrete de que eu estava acumulando mais do que eu conseguia sustentar. Mas o peso que me derrubava não era físico, era o de continuar tentando ser quem esperavam que eu fosse. E assim a gente vai fingindo leveza, e fingir leveza é uma das coisas mais pesadas que alguém pode carregar. E uma vez eu fui no salão, levei uma foto do corte exato que eu queria. Era um corte que eu já havia feito como uma outra cabeleireira. Era um corte muito popular, o long bob. Esse corte aqui, que a gente deixa mais compridinho na frente e mais curtinho atrás. E eu mostrei direitinho, expliquei exatamente como eu queria. Mas eu saí de lá completamente diferente do que eu imaginei. E o mais curioso é que a gente faz isso na vida também. A gente leva um sonho e sai com um molde. E eu me olhei no espelho e pensei, tá bonito, vai crescer, mas lá dentro algo sussurrava, não era isso. E eu percebi que não era sobre cabelo, era sobre quem eu deixei ou quem eu deixava decidir como eu deveria me ver. E quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você aceitou sair diferente do que você entrou só para você não parecer ingrata? Quantas vezes alguém mexeu na minha essência e eu fiquei tentando me adaptar ao reflexo que não me representava mais? Quantas vezes alguém mexeu na sua essência e você ficou tentando se adaptar ao reflexo daquilo que não te representava mais? E sabe o que é mais cruel? É que a gente começa a acreditar no reflexo errado, até que um dia o espelho ele para de te reconhecer e você também. Então, dessa vez, eu mesma peguei a tesoura e não apenas para mudar o visual, mas para me lembrar de que eu ainda tinha escolha. E escolha é uma das formas mais puras de fé, porque quando você escolhe se libertar, o medo ainda tá lá, mas depois você decide continuar mesmo assim. E olha, não saiu perfeito. Ficou um pouquinho torto, mas foi real. E a verdade é que o real, ele liberta. O real, ele te liberta e o perfeito aprisiona. E eu aprendi que Deus, ele não me pede para ser perfeita. Deus, ele não lhe pede para ser perfeita. Ele nos pede apenas para sermos inteiras. E inteiras vezes significa imperfeitas, mas verdadeiras. Porque tem um tipo de beleza que nasce quando você para de agradar e começa a se pertencer. E é nesse ponto que a resiliência ela aparece, não como uma resistência dura, mas como uma rendição suave. É quando você para de lutar contra o que foi e começa a cuidar do que sobrou. A resiliência não é sobre nunca cair, é sobre levantar diferente a cada queda, é sobre você olhar para a dor e dizer: você me ensinou, eu aprendi que existe um tipo de força que ela só nasce depois da rendição. E quando você aceita que não precisa mais provar nada para ninguém, e nesse instante o reflexo ele volta a ter o seu nome, porque a mulher que você vê ali
é uma nova versão, é só você voltando para casa. Então, se hoje você se sente cansada de agradar, de se moldar, de ser aceitável, talvez o que você precise não seja um novo cabelo, uma nova fase, um novo começo. Talvez você só precise da coragem para ser de verdade, para parar de deixar que os outros decidam o que combina com você. No cabelo, na vida, na fé e nos sonhos. E se o corte sair torto, assim como o meu, tá tudo bem, porque a leveza ela vem quando o reflexo ele volta a ter o seu nome. E agora se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguma mulher que precisa se lembrar que Deus, ele não te pede para ser a mulher perfeita, ele te convida para ser a mulher inteira. Ser inteira é a forma mais bonita de ser forte.